Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. O meu nome é Fernando Bispo e hoje eu recebo no estúdio a professora e autora Camila Bonfim. O nosso assunto de hoje é educação para as diferentes realidades brasileiras. Bem-vinda ao nosso estúdio, Camila. Obrigada, Fernando. Camila é mestre e doutora em musicologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. É professora de História da Música e Percepção na Escola de Música do Estado de São Paulo. É isso? É isso. Acertei. Camila, antes, vamos começar o nosso papo falando como a linguagem da música é tratada nos 4 volumes da coleção A Poema. Então, Fernando, nas unidades de música, a gente buscou trazer a música como uma linguagem, a linguagem do som, né? E dentro dessa ideia, dessa grande ideia de linguagem, a gente trabalha os temas norteadores da coleção, né? Que são o eu, no 6º ano, o outro, no 7º ano, espaço e tempo no 9º ano e a transformação no 9º ano. Quer dizer, a música, ela, na coleção, ela é mostrada como uma ferramenta para esse desenvolvimento criativo dela, como esse universo enorme que está presente em todos os momentos da nossa vida, de todos, né? Todo mundo tem acesso à música, a música pertence a todos, né? E isso faz com que ela seja uma linguagem muito importante, que todos tenham que conhecer, né? Que todos possam, né? É essa a ideia básica. A música pode ser utilizada em todas as situações da vida cotidiana, né? A música, ela é utilizada em todas as situações da vida cotidiana, né? A partir do momento que a gente tem essa percepção da música como som, ela está presente em tudo, em todos os momentos, né? Então ela faz parte mesmo. E qualquer coisa pode virar música? Qualquer coisa, qualquer instrumento, mas também qualquer objeto, a sua voz, o seu corpo, né? Isso é muito amplo, é um universo, né, de possibilidades. Essa coleção de 4 volumes, elas são para o 6º ano até o 9º ano? Isso, do 6º ano até o 9º ano. Quer dizer, o desenvolvimento ele se dá basicamente assim, inicialmente você tem a percepção de si mesmo, né? Essa é a percepção do 6º ano, né? A percepção do 7º ano é uma percepção de si e do outro, né? Uma ampliação dessa percepção. O tema norteador do 8º ano é o espaço e o tempo, quer dizer, você e o outro nessa interface do tempo e do espaço que já leva à transformação do 9º ano, né? Quer dizer, a sua possibilidade de, em conjunto, dentro do espaço e tempo, transformar a realidade, transformar a vida e tudo mais. Professora, dá para se dizer que nunca se teve uma preocupação tão grande com o ensino de música nessa fase do aprendizado? Olha, eu acho que sim, eu acho que realmente, assim, esse é um momento bom, né? Assim, a música está sendo apresentada como uma linguagem forte, né? Eu acho que é vamos dizer, um avanço nesse sentido, né? Da educação da música, né? E um incentivo, né? É um incentivo, e a gente tem uma preocupação muito grande, quer dizer, a gente cuidou muito dessa linguagem poder ser acessível para todos, né? Assim, a gente tem um embasamento muito forte para possibilitar que o professor, né, assim, tenha domínio sobre essa linguagem de uma forma bastante consistente. Como que os capítulos de música se relacionam com as diferentes realidades brasileiras? Olha, essa é uma preocupação fundamental da nossa coleção. A gente realmente tentou abarcar todas as realidades brasileiras. Então, quer dizer, todas as pessoas, os alunos, todos os professores, todos os que tiverem acesso a essa coleção, eles vão de alguma forma se sentir contemplados nela, né? É importante que as pessoas se reconheçam nisso. E a realidade brasileira é imensa. A gente tem, assim, é um país de dimensões continentais, são muitas as expressões musicais, são muitas as expressões de todos os gêneros, né? E essa é uma forma, assim, bastante efetiva da gente entrar em contato mesmo com as pessoas, né? Contemplar todas as regiões, né? Todas as culturas, quer dizer, acho que essa foi
Esse foi um mecanismo muito bem desenvolvido na coleção. Porque as regiões são muito diferentes, né? São Cada uma delas muito diferentes. É muito particular, aquele estilo de música, aquela referência e aquela influência, né? Que levou aquele tipo de música. E a música ela está sempre se relacionando com as outras unidades também, né? Então, com as outras artes. E a gente vai tecendo, vai construindo isso de uma forma bastante orgânica, sabe? Então, acho que foi bastante efetivo isso na coleção. Como é que a linguagem da música é inserida no cotidiano dos alunos, no dia a dia deles ali na sala de aula? Olha, em princípio, é necessário que o aluno perceba que ele tem acesso a diversos elementos musicais no seu próprio cotidiano. Então, o professor, ele vai estimulando essa percepção e, ao mesmo tempo, estimulando a criação, né, de músicas, de linguagens musicais, né, que vão sendo tecidas com o próprio corpo, com objetos cotidianos, uma percepção da própria paisagem sonora, que é a música, os sons, os ruídos, tudo que está em volta de um determinado lugar do qual esse aluno vive. Quer dizer, a gente tem uma paisagem sonora completamente diferente de um aluno que vive numa cidade urbana, barulhos de carro, músicas urbanas, né? E uma paisagem sonora completamente diferente na área rural. Enfim, ele vai tomando consciência dessas múltiplas percepções, né? E na verdade, são coisas que já fazem parte da vida de todos. Você conseguir, dentro da sala de aula, trabalhar todos esses elementos que já fazem parte. É interessante para quem não entende de música como eu, que a música ela acompanha um pouco o ritmo, é isso que você falou. A música da cidade grande é muito diferente daquela música do interior, aquele sertanejo de raiz, por exemplo, aquela música caipira. Acho que tem muito, ela conversa com o entorno, né? Esse é um dos interiores, né? Quer dizer, a música das cidades, ela tende a ser diferente de qualquer área que não seja urbana, que não seja, assim, essa cidade, assim, moderna, contemporânea, né? São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Todas essas capitais, elas tendem a ter algo de homogêneo no funcionamento e, consequentemente, na paisagem sonora, né? Mas você deu um exemplo, né, de música caipira, música de raiz e tal. Essa música é completamente diferente de uma música no norte, na região norte do país. Que já tem uma influência indígena, tem outras influências diferentes. Tem outras influências diferentes, tem muita influência das tradições afrodescendentes também. Né? Mas é muito diferente, que por si também é diferente da região Nordeste. Todas as regiões. Completamente. Como é muito grande, né? E tem muitas origens culturais diferentes, né? É um universo imenso, imenso de música. É uma maravilha. Com certeza, uma riqueza cultural incrível, né? Uma riqueza cultural incrível. Como é que o professor trabalha com isso dentro de sala de aula? A gente estava falando que qualquer coisa pode virar música, qualquer instrumento, até o próprio corpo. Como é que ele trabalha? Ele precisa necessariamente de ter instrumentos dentro da sala de aula ou não? Não, ele não precisa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa, assim, entender, né? O professor ele vai ter tudo isso muito baseado no livro, no manual do professor, né? Que ele pode trabalhar com o próprio corpo. Né? Inicialmente, você tem um universo de sons no seu próprio corpo. Né? Se você, por exemplo, quer explicar o som agudo e quer fazer com que os estudantes tenham essa experiência de um som agudo, você pode usar palma, por exemplo. Né? Se você fizer as palmas com as mãos abertas, você tem um som bastante agudo, em contraste com palmas com as mãos fechadas. Um som mais grave, mais abafado. Né? Mais abafado. Essas pequenas diferenças, ou ainda a percepção dessas pequenas diferenças, vai construindo um universo de sons. Os sons, eles em conjunto, eles criam essas sonoridades que, inclusive, vão ser particulares de cada aluno. Cada aluno, aos poucos, vai construindo o seu próprio repertório de sons no seu próprio corpo. Né? Vai se identificando mais com o estilo do que com o outro. Mais com o estilo do que com o outro. Ele traz também
uma cultura própria da casa, da família, do bairro, da região, né? E aí, para complementar tudo isso, tem a tecnologia, né? Que cria a música eletrônica, que já é uma outra história que, às vezes, interage com a música tradicional. Mas a tecnologia é uma coisa muito antiga, né? Assim, a ação do homem sobre um objeto é a tecnologia, né? Então, se você pegar dentro da história da música, as primeiras flautas que apareceram, que foram manipulações em cima de ossos de pássaro, né, furados, cortados, etc. Isso é uma ação tecnológica, é uma ação de transformação daquele objeto. E tudo isso vem acompanhando, né, a história da música e a história da humanidade. Qualquer ação que você tenha sobre um objeto, mesmo a manipulação desse objeto num outro sentido que não é essa manipulação comum do objeto, como você bater um lápis na mesa, né? Você tira uma infinidade de sons desse lápis batendo na mesa. Isso é uma ação tecnológica, você está transformando aquele objeto, né? Enfim, esse abre possibilidades, é um universo de possibilidades sonoras nesse sentido. Agora, também, de outra forma, a gente não só trabalha essa prática, essas descobertas, como também a observação disso tudo, quer dizer, uma forma mais reflexiva de observar essa ideia da tecnologia na música, né? A gente tem, vamos dizer, a gente traz elementos musicais desde os mais simples, né, os mais fáceis de se fazer ou de se ouvir, até justamente como você falou, a música eletrônica sintetizada, né? O computador que manipula aquela onda sonora e aquilo, é música também. Né? Da caixinha de fósforo ao computador. Da caixinha de fósforo ao computador. Mas essas tecnologias de informação, elas ajudam também o aluno a pesquisar. Desde um Beethoven até uma música típica do interior do Nordeste, por exemplo, ele consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que é o universo da música. Né? Não, com certeza. Quer dizer, o acesso à internet, ele pode abrir assim, um universo de situações. Agora, é importante a gente saber que essa ideia da pesquisa, essa ideia, o querer conhecer, ele é trabalhado também em sala de aula. A gente estimula bastante isso na coleção, a pesquisa, a descoberta, né? Não só a pesquisa objetiva, essa música ou esse compositor, mas também a descoberta ampla dentro dessa linguagem. Né? Precisa ter um direcionamento para onde pesquisar, o que pesquisar. Né? Mas a gente tem isso assim, bastante fundamentado no manual do professor. Quer dizer, o professor não precisa se preocupar. Está tudo certo para ele. Está tudo certo para ele. Ou seja, tem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o assunto do momento, né? Um dos objetivos do conhecimento são os registros musicais. Existe outra forma de registro que não a partitura tradicional, aquela que eu não entendo? Não, com certeza. A própria partitura, ela é fruto de um desenvolvimento temporal, né? Ela foi se desenvolvendo, ela não surgiu assim. Um dia alguém sentou e falou assim, olha que lindo, escrevi. É um desenvolvimento que foi sendo aceito progressivamente por todos, né? Mas mesmo hoje, dentro da linguagem oficial de música tradicional da música europeia, mesmo hoje, nesse momento agora que a gente está conversando, provavelmente tem um compositor inventando uma notação melhor para aquele som que ele quer representar. Né? Outro jeito de fazer aquela música. Um outro jeito de fazer a música. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu quiser escrever, quiser notar, né, fazer a notação de um som longo. Um som longo. É a única notação que eu quero dar, assim, sabe? A única explicação que eu quero dar para esse som. Eu posso fazer de diversas formas. Eu posso fazer uma linha mais longa, eu posso escrever tu, eu posso fazer um losango, um quadrado, um círculo, né? É só preciso definir. Esse símbolo significa isso.
Em contraste com pom, 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 eu faço um outro símbolo para isso. Não precisa necessariamente ser aquele símbolo específico para esse som contínuo, por exemplo. Não, não, e a gente estimula isso. Estimula a criação de uma notação própria. Bom, esse é dos requisitos que está na BNCC. Interessantíssimo. Né? Como as unidades de música se relacionam com as outras linguagens artísticas? A gente procura sempre trabalhar em conjunto. Né? Além dos espaços especificamente interdisciplinares mesmo dentro da coleção, a todo momento a gente está se remetendo às outras linguagens artísticas, porque na verdade isso é um conjunto. Sim. Né? Quer dizer, não existe o trabalhar só músico, trabalhar só dança, só teatro, artes, né? Tudo está interligado porque tudo faz parte da mesma história, a história da humanidade, a história das artes na humanidade. Né? Tem artistas que produzem uma obra, por exemplo, ouvindo música. E isso inspira... Sim, mas mesmo que ele não pense em música, a música naquele momento, ela faz parte da vida desse artista. Tudo está interconectado, né? Quer dizer, por mais que uma obra não seja inspirada em uma música ou em outra linguagem artística, essa música, essas linguagens artísticas fazem parte desse momento que o artista está criando alguma coisa. Então, tudo isso faz parte da vida dele, né? Nesse sentido, a gente procura trazer todas essas linguagens sempre o mais próximas possível. Né? A concepção desse livro foi realmente feita em conjunto. Assim, né? Nós trabalhamos muito juntos, conversamos muito, trabalhamos a concepção de uma forma bastante consistente, tentando interagir mesmo as artes o tempo todo. Camila, o que foi mais desafiador para você na produção desse material? Olha, tentar contemplar realmente tudo o que eu queria, né? Tudo o que nós queríamos, né? Eu acho que a gente chegou a um resultado muito satisfatório, mas esse foi um grande desafio, quer dizer, e também tecer todos esses pontos dentro da BNCC, né? Dentro de todas essas coisas que eram esperadas de nós, né? Mas foi muito rico, foi muito bacana. Porque é um universo de muitas informações que tem que ser compiladas de alguma maneira, né? Tem que caber tudo aquilo que é interessante, que é importante numa coleção de livros. Exatamente, Fernando. Tem que caber, tem que caber. Então você tem que fazer acontecer. Muito bacana. Dá trabalho. Dá trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso. Ver pronto deve ser maravilhoso. Não, é maravilhoso ver pronto. É muito emocionante. O Papo com os Autores de hoje conversa com a professora, coordenadora e autora Camila Bonfim. E o assunto de hoje é educação para as diferentes realidades brasileiras. Camila, os livros didáticos buscam um diálogo entre texto e as imagens? Como a coleção A Poema dialoga com a música? Olha, a música, ela dialoga... Claro, a música dialoga com as imagens também, mas basicamente com as faixas de áudio. Né? Quer dizer, as faixas de áudio, elas explicam muito do texto e muito das imagens que a gente está usando. Né? E esse universo enorme, ele está contemplado, ele está bastante contemplado nas faixas de áudio e são produções específicas para essa coleção. Então, assim, ficou um trabalho maravilhoso. Né? O que para você, Camila, seria o ideal? Viver as crianças estudando música, assim, um projeto, uma ação? Qual que seria o ideal do ensino de música, na tua opinião, para o ensino fundamental, o ensino médio? Olha, as crianças tomarem pé dessa linguagem, assim, sabe? Terem essa linguagem nas mãos, né? Esse exercício, ele assim, é fundamental para a formação do cidadão, para a formação do ser humano, né? Essa é algo que tem que fazer parte da vida de todas as crianças, que tem que fazer parte da vida de todos os cidadãos. Está interligado com o desenvolvimento, né? Intelectual, o processo de ensino-aprendizagem, está tudo interligado, né? É um patrimônio cultural da humanidade. Quer dizer, as pessoas precisam trabalhar, precisam ter acesso, precisam saber, gostar,
tomar pé mesmo, né? Tomar posse. Um país como o nosso, né? Tão grande, tão diverso, dá para criar muito artista e muito músico aí, né? Mas não só, assim, sabe? Eu acho que, assim, a ideia da profissionalização do músico, ela é uma ideia... A gente trabalha também com profissionalização do músico, a gente até pode falar um pouco sobre isso. Mas a ideia vai além disso, né? Você não precisa ser músico para saber trabalhar, poder trabalhar com música, poder ter a música ativamente na sua vida, né? Essa ampliação de percepção, ela é fundamental para o ser humano, né? A importância das artes, eu acho que basicamente está nisso, assim, né? As artes, elas são fundamentais para o desenvolvimento da crítica, para o desenvolvimento da percepção, né? De todas, inclusive as dimensões da arte, né? Do conhecimento em arte da BNCC, elas são muito apropriadas mesmo, elas realmente assim, fundamentam esse ensinamento, porque de fato isso transforma o ser humano. Como são tratadas as questões relativas à cultura e patrimônio na coleção Apoema? Então, a gente tem uma percepção de que todas as áreas do conhecimento, né, elas falam um pouco sobre algo, né? Quer dizer, esse algo que faz parte da história da humanidade, né? Todas essas áreas, elas se debruçam, elas trazem algum elemento, alguma ideia de algo que aconteceu. Mas a percepção da cultura, ela se dá realmente através das artes, né? Então, um exemplo, né? Se você pegar a questão do desenvolvimento da percussão, que é algo assim bastante presente na cultura musical brasileira, né? O desenvolvimento da percussão, ele está muito interligado, né, com os povos de tradição afrodescendente de matriz africana que vieram para o Brasil à força, etc. Isso é um ponto na história, isso é uma questão histórica, mas o desenrolar disso, a ressignificação de todo esse processo, ele é compreendido através da cultura, através da arte, né? Então, como esses povos ressignificaram todas essas tradições anteriores a essa diáspora e como eles transformaram isso em território brasileiro, transformando e dando origem a diversas manifestações musicais e culturais, né? Essa é uma forma da gente trabalhar a percepção artística mesmo, né? A gente vê a cultura transformando, ressignificando algo de muito importante para esses povos e para todas as pessoas, né? Toda a nação, assim. Esse é o patrimônio material, né, que nós temos, é a nossa riqueza cultural, que é uma riqueza que não é material, mas é a grande riqueza, né, o diferencial, né, que nós temos. Então a gente procura trabalhar o tempo inteiro com esse olhar, né, com esse olhar e trazendo toda essa questão à tona, né. Voltando um pouquinho na questão da profissionalização dos músicos profissionais para o mercado, para o mundo, você acha que existe um interesse dos alunos dessa fase do ensino fundamental pela música, se tornar um profissional da música, seja ele qual for? Olha, talvez sim, eu acho que até existe, sim, porque existe existem ideias assim, né, que são plantadas, criadas, existe uma mistificação, né, da profissão de músico. Mas eu acho que é importante que todos eles tenham contato com isso, né? Com essa ideia de que é possível se profissionalizar. Mas o que eu acho mais importante é você poder explicar que a ideia de ser músico vai muito além de ser um instrumentista ou um cantor ou etc. Né? As profissões na área de música, elas são enormes, são muitas as profissões. E a gente traz isso. Quer dizer, não é exatamente o momento deles escolherem uma profissão, mas é o momento deles se identificarem com alguma coisa e saberem que isso existe.
Alguma atividade relacionada à música, Alguma não necessariamente atividade. ser instrumentista. Não necessariamente, quer dizer, a gente tem diversas atividades ligadas à área de pesquisa, ligadas à área de educação, né? Ligadas à área de tecnologia. É um universo enorme de profissões, né, que podem ser almejadas, etc., sonhadas. Seguindo essa linha da profissionalização, as unidades de música abordam a questão profissional. Quais as profissões em música? Olha, a gente aborda principalmente no 9º ano, né? Falar todas as profissões em música vai ser difícil. São muitas, tem que botar uma lista aqui, né? Tem que pôr uma lista. Mas você tem, na área de pesquisa, você pode trabalhar com etnomusicologia, que é uma linha de pesquisa na música que trabalha com tradições vinculadas a grupos específicos, né? A etnomusicologia não só trabalha tradições culturais populares, mas ela pode trabalhar também dentro de uma cidade, por exemplo, um grupo que trabalha com rap, né? Ou com slam, algo assim. Etnomusicologia. Musicologia também na área de pesquisa, sonologia. Numa área mais prática, além de instrumento, da pessoa poder tocar um instrumento ou cantar, tem também composição, né? Na área de tecnologia, DJ, engenheiro de som, né? A pessoa que trabalha mesmo com os aparelhos tecnológicos e com a ideia da música, do som, das ondas sonoras, etc. Educação musical é um universo imenso, né? Na área da saúde, musicoterapia, são alguns exemplos. Tem vários outros. Tem vários outros. Você quer falar alguma coisa para os professores que estão te assistindo, que estão um pouco preocupados com essa mudança, para deixar eles tranquilos, eles saberem que tem um bom material, um vasto material para ajudá-los a dar aula? Sim. Professor, esses livros, essa coleção, ela foi feita para os seus alunos. Eu gostaria de falar para cada um dos seus alunos que eles têm um universo que foi pensado para eles aprenderem, etc. Mas essa coleção também foi feita para você, né? Quer dizer, a gente pensou muito no professor e na sala de aula. Então, pode confiar, pode ter certeza que você vai se sentir amparado, né? Nós buscamos, nós olhamos para o professor. Nós tivemos muito cuidado com isso. Então, desejamos a todos uma ótima jornada. O programa Papo com os Autores fica por aqui. O nosso papo de hoje, super agradável, sobre música, foi com Camila Bonfim, sobre educação para as diferentes realidades brasileiras. Tem dúvida? Tem questionamentos? Acesse as nossas redes sociais, entre em contato com a gente. Até o próximo programa.